Você já percebeu que nunca tivemos tantas opções e nunca estivemos tão insatisfeitos? Mais oportunidades, mais caminhos, mais carreiras, mais relacionamentos, mais conteúdos, mais possibilidades. E mesmo assim, uma sensação constante de dúvida. E se eu estiver escolhendo errado? E se houver algo melhor? E se eu estiver desperdiçando minha vida? A liberdade que deveria trazer felicidade começa a gerar ansiedade. Se você gosta de entender os mecanismos invisíveis que controlam suas decisões e quer desenvolver clareza mental em um mundo caótico, já se inscreve no canal. Aqui no Mente em Foco, a gente não simplifica demais, a gente aprofunda. Vivemos na era da escolha infinita. Aplicativos de relacionamento com milhares de perfis. Plataformas de streaming com milhões de conteúdos. Carreiras que nossos avós jamais imaginaram. Possibilidade de morar em qualquer lugar do mundo. A narrativa dominante diz: quanto mais opções você tem, mais livre você é. Mas a psicologia mostra algo diferente. O psicólogo Barry Schwartz chamou isso de paradoxo da escolha. Em seu trabalho, ele demonstrou que o excesso de opções aumenta ansiedade, arrependimento, insatisfação e paralisia decisória. Ou seja, mais liberdade não significa mais felicidade. Significa mais responsabilidade. E responsabilidade gera pressão. Nosso cérebro não foi projetado para escolher o tempo inteiro. Cada decisão consome energia cognitiva. Estudos sobre fadiga decisória mostram que, ao longo do dia, nossa capacidade de decidir racionalmente diminui. Juízes tendem a conceder menos liberdade condicional no final do expediente. Consumidores compram mais impulsivamente quando estão mentalmente exaustos. Agora, imagine o homem moderno, escolhendo carreira, escolhendo cidade, escolhendo investimentos, escolhendo relacionamentos, escolhendo estilo de vida, escolhendo qual versão de si mesmo quer ser. Isso não é só liberdade, é sobrecarga. E a sobrecarga gera dois efeitos perigosos: paralisia e decisão impulsiva. Ou você trava, ou escolhe qualquer coisa para aliviar a tensão. Existe um fenômeno chamado maximização. Maximizadores querem a melhor opção possível. Satisficers querem uma opção boa o suficiente. Pesquisas mostram que maximizadores são mais ansiosos, mais críticos consigo mesmos e menos satisfeitos com suas decisões. O problema não é escolher, é querer a escolha perfeita. Existe uma pressão silenciosa. Escolher a carreira certa, escolher a parceira certa, escolher o investimento certo, escolher o momento certo. A cultura reforça a ideia de que erro é fracasso. Então, cada decisão vira um teste de identidade. Não é só uma escolha, é uma definição de quem você é. Mesmo depois de decidir, o sofrimento não acaba. Ele muda de forma. Você escolhe um caminho e começa a imaginar os outros 9 que abandonou. Isso se chama arrependimento antecipado e custo de oportunidade psicológico. Antes, quando as opções eram limitadas, você aceitava o que tinha. Hoje você compara o que escolheu com infinitas possibilidades imaginárias. Isso cria insatisfação constante, comparação permanente e sensação de perda, mesmo quando a escolha foi boa. A abundância gera a ilusão de que sempre há algo melhor. Homens carregam um fardo específico nesse cenário. Existe uma expectativa social de que o homem saiba decidir, seja firme, não demonstre dúvida, não volte atrás. Isso transforma a escolha em prova de competência. E se a decisão der errado, ela não é vista como erro humano, é vista como falha de caráter. Então, o homem moderno entra em um ciclo. Escolhe, duvida, se culpa, se compara, se pressiona. E o excesso de possibilidades vira fonte constante de ansiedade. Outro fator moderno é a cultura da otimização. Não basta viver, é preciso viver da melhor forma possível. Não basta ter um trabalho,
Tem que ser propósito, mais impacto, mais dinheiro, mais liberdade. Não basta um relacionamento, tem que ser intenso, mais estável, mais apaixonado, mais evolutivo. Não basta um corpo saudável, tem que ser estético, mais funcional, mais admirado. Quanto mais critérios você adiciona, menos é provável sentir satisfação. O cérebro começa a operar em modo avaliação constante. Você não vive, você compara. Quando escolhemos, ativamos áreas cerebrais relacionadas à avaliação de risco, antecipação de recompensa e previsão de arrependimento. O problema é que nosso cérebro é excelente em imaginar cenários negativos futuros. Isso é um mecanismo de sobrevivência, mas em um mundo de escolhas infinitas, esse mecanismo vira sabotador. Você começa a simular, e se eu tivesse escolhido diferente? E essa simulação mental reduz sua satisfação real. Os estoicos defendiam algo radical. Você não controla as possibilidades do mundo, você controla a sua escolha interna. Epícteto ensinava que sofrimento nasce quando tentamos controlar o que está fora de nós. Hoje tentamos controlar todas as variáveis possíveis antes de agir. Queremos certeza absoluta, mas a vida nunca foi feita para oferecer certeza. Simplicidade não é limitação, é estratégia psicológica. Paradoxalmente, menos opções podem gerar mais passo. Pessoas que reduzem redes sociais, limitam opções de consumo, estabelecem critérios claros, simplificam rotinas, relatam maior sensação de controle e satisfação. A simplicidade reduz o ruído, e quando o ruído diminui, a mente relaxa. O excesso de escolha revela algo profundo: o medo de responsabilidade total. Se existem 1000 caminhos e você escolhe um, você não pode culpar o destino. Você escolheu. Essa é a angústia existencial descrita por Sartre. Liberdade absoluta implica responsabilidade absoluta. E responsabilidade pesa. Se o excesso de opções gera ansiedade, a solução não é eliminar escolhas, é mudar a forma como você decide. A primeira mudança é entender algo crucial. Você não precisa da melhor escolha. Você precisa de uma escolha coerente. Existe uma diferença enorme entre maximizar e alinhar. Maximizar é buscar a opção perfeita. Alinhar é buscar a opção compatível com seus valores atuais. E isso muda tudo. Porque quando você tenta maximizar, você compara. Quando você alinha, você decide. Pesquisas mostram que pessoas que adotam o critério bom o suficiente apresentam maior satisfação a longo prazo. Isso não significa mediocridade, significa inteligência emocional. A mente que busca perfeição vive em estado permanente de escassez. A mente que aceita suficiência vive em estado de estabilidade. No contexto masculino, isso é poderoso, porque muitos homens confundem excelência com perfeccionismo. Excelência é dar o melhor de si. Perfeccionismo é nunca aceitar o que fez. A diferença é sutil, mas transforma a experiência interna. Uma estratégia prática: reduza artificialmente suas opções. Sim, artificialmente. Se você tem 30 possibilidades de carreira, selecione 3. Se você tem infinitos conteúdos para consumir, escolha uma janela fixa de tempo. Se você tem dezenas de critérios para escolher alguém, priorize 3 não negociáveis. Isso cria algo chamado arquitetura de decisão. Grandes líderes fazem isso o tempo inteiro. Eles não deixam o ambiente decidir por eles. Eles criam limites voluntários. Limite não é prisão. Limite é foco. Um dos maiores sofrimentos modernos é manter portas abertas. Você escolhe algo, mas deixa emocionalmente aberta a possibilidade de voltar atrás. Isso consome energia mental. Decidir não é apenas escolher algo, é fechar alternativas. E fechar alternativas gera luto. Sim, existe um luto invisível em cada escolha. Mas evitar esse processo gera ansiedade constante.
Homens, em especial, evitam esse processo porque foram treinados a não reconhecer perdas emocionais sutis. Mas amadurecer é aceitar que toda escolha implica renúncia, e renúncia faz parte da construção de identidade. Após decidir, o cérebro ativa o sistema de comparação. Ele começa a simular cenários alternativos. Isso se chama pensamento contrafactual. E se eu tivesse feito diferente? O problema é que o cérebro tende a imaginar versões idealizadas das alternativas rejeitadas. Você compara sua realidade imperfeita com uma fantasia perfeita. É uma comparação injusta. Para neutralizar isso, existe uma prática poderosa. Após decidir, interrompa o processo de comparação. Treine sua mente para perguntar: dado que escolhi isso, como faço dar certo? Isso muda sua postura de avaliador para construtor. Existe um ponto profundo aqui. Muitos homens sentem que sua identidade depende da qualidade das decisões que tomam. Isso cria pressão excessiva. Mas decisões não definem caráter. A forma como você lida com consequências define. A maturidade não está em acertar sempre, está em sustentar escolhas com responsabilidade e flexibilidade. A obsessão pela escolha perfeita é muitas vezes medo de errar, e medo constante gera paralisia. Em filosofia, há uma ideia recorrente: a complexidade excessiva fragmenta a mente. Sêneca já falava sobre viver com clareza e foco no essencial. Hoje, simplicidade virou um ato quase revolucionário. Em um mundo que oferece infinitas possibilidades, escolher menos é uma declaração de identidade. Você diz ao mundo: eu sei o que importa para mim. Isso reduz ruído mental. E quando o ruído diminui, surge algo raro: paz decisória. Liberdade não é ter infinitas opções. Liberdade é ter clareza suficiente para ignorar a maioria delas. Essa é a diferença entre potencial e direção. Potencial ilimitado pode ser paralisante. Direção limitada é produtiva. Quando você aceita que não viverá todas as vidas possíveis, você começa a viver plenamente a que escolheu. O paradoxo é simples e desconfortável. Quanto mais você tenta garantir que sua escolha seja perfeita, menos satisfeito você fica. Quanto mais você aceita a imperfeição inevitável da vida, mais leve se torna. A felicidade não nasce da quantidade de opções, nasce da qualidade da sua presença após decidir. Se você sente que vive constantemente comparando, duvidando, reavaliando, pensando "e se?", talvez não seja falta de oportunidade, talvez seja excesso de possibilidades. E talvez o próximo nível da sua evolução não seja expandir escolhas, seja reduzir. Simplicidade não é limitação, é clareza. E clareza gera liberdade. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva sobre suas decisões, compartilhe com alguém que vive travado entre opções. E me diz nos comentários: você tende a buscar a escolha perfeita ou aceita o bom o suficiente? No Mente em Foco, a gente não ensina a ter mais opções, a gente ensina a pensar melhor sobre elas.